Olá, que bom estarmos juntos em mais esse tempo que nós denominamos de Encontro com a Palavra. É um programa da Rádio Deuseana, uma rádio da Igreja de Deus no Brasil, na região Centro-Oeste. Eu sou o Bispo Samuel Alves e eu tenho o privilégio de tirar tempo para estudar a Palavra de Deus com você. E é muito bom quando você pode participar conosco. Hoje, excepcionalmente, a rádio propriamente dita está fora do ar, problemas técnicos, mas que em breve teremos resolvidos. E esse programa vai agora até você pelo Facebook, vai ser compartilhado por algumas pessoas em alguns grupos de WhatsApp, o link vai ser compartilhado. Aliás, se você puder, compartilhe esse link já com alguém. E nós pretendemos também deixá-lo à disposição no YouTube. Então, é muito bom que você já vá se chegando e a gente tem esse momento muito especial. E o tema que eu quero trazer hoje tem a ver com a pergunta: o que significa ter um Deus? O que é ter um Deus? E eu não tenho a menor expectativa de que eu vá, na verdade, esgotar o assunto, porque é um assunto extremamente vasto, né? Mas começar pelo menos discussões para que a gente possa pensar melhor sobre isso. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso de número 4. E eu também vou estar buscando colocar aí na tela para você os textos bíblicos. E nós vamos fazer esta leitura e vamos pedir graças ao Senhor. Então estamos aí com o programa Encontro com a Palavra. Você que está entrando, você que está se achegando ao Facebook, é muito bem-vindo. O texto que vamos usar diz assim: estou grifando, marcando ele para você ter acesso e melhor visualização. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Como o texto se refere, na verdade faz parte da saudação do apóstolo Paulo. Ele está aqui saudando no conjunto de palavras que ele sempre usou para saudar a igreja, mas ele abre espaço para a gente pensar em algumas coisas. Antes de ir ao tema mais propriamente dito, quero estar orando com você, pensando nessa introdução dele. Meu Pai, dá-nos tua graça nesta oportunidade, nos permitindo abrir nossos corações a receber algo de ti, tanto aos teus filhos que agora participam conosco, como aos que terão acesso a esse vídeo de alguma forma. No nome do teu Filho, intercedo, Senhor Pai, e os abençoo, Senhor. Amém. É honesto da minha parte te dizer, querido, que eu estou usando dessa oportunidade para pregar a minha vida também. Paulo, nessa parte aí da introdução dele, a conversa dele com os irmãos de Coríntio, ele usa sempre esse tipo de referência, né? Graças te dou, ou dou graças a Deus, como ele usa aqui. E aí, muito interessante para eu chamar a atenção, que o verso diz: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus. Ele está falando de dois tipos diferentes de graça. Ele está falando sempre agradeço. Então, graças aqui do grego eucaristel, no sentido de ser grato, de ser obrigado. É uma expressão de gratidão. É muito interessante que nós tenhamos expressões de gratidão diante de Deus. Que nós tenhamos coração agradecido, e por todas as coisas, né? Qualquer coisa. A Bíblia nos recomenda dar graças em tudo. Até porque o cristão sabe que Deus usa todas as coisas em benefício daqueles que o amam. Está lá em Romanos 8:28.
Não é com um objetivo pequeno, mesquinho, de que a vida dele vá bem aqui na terra, não. É um objetivo nobre, que está no verso 29 do capítulo 8 de Romanos. Para que Cristo seja formado em nós. Então Deus usa qualquer situação. É uma situação boa, Deus usa. É uma situação ruim, Deus usa também. Aí a razão dessa gratidão do apóstolo Paulo. Sempre dou graças por tudo ao meu Deus. Né? Ele está aqui falando disso. Sempre dou graças a Deus. Nesse caso, pelos cristãos de Corinto. A outra graça que ele menciona quando ele diz pela graça de Deus que vos foi concedida por ele em Cristo Jesus, é do grego charis, simplesmente charis, a raiz da palavra anterior, mas que, como nós já vimos no estudo anterior, e quem nem tenho certeza se ele está no YouTube à sua disposição, mas ele está no Facebook, com certeza. Esse charis, que já vimos, diz respeito à capacidade que Deus dá a cada um de nós de nos achegarmos a Ele. E uma capacidade que nos invoca também um desenvolvimento, um crescimento na própria graça, como visto no último versículo do capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Então, um estudo mais completo sobre a questão da graça você tem aí, e a gente em algum momento volta a isso com certeza. Então, Paulo é esse camarada que normalmente tem uma ação de graças no início de suas cartas, e apesar das condições gerais da igreja de Corinto, que era uma igreja que vivia um paradoxo. De um lado, ela tinha cristãos extremamente dedicados, extremamente piedosos, inclusive cheios do Espírito Santo, com dons especiais, a ponto de Paulo, dons espirituais, né? A ponto de Paulo precisar dar uma organizada no uso daqueles dons. De outro lado, tinha crentes rebeldes, crentes carnais, crentes que estavam em peleja uns com os outros, né? Mas Paulo tinha uma confiança de que Deus estava fazendo uma obra especial na vida dos santos daquela igreja. Essa confiança é uma confiança que a gente pode ter a partir da própria morte do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós temos que tomar cuidado quando alguns pensam ou querem de algum modo fazer uma inversão de valores e viver e praticar aí como se o apóstolo, como se Deus fosse o responsável por tudo, né? Que alguns parecem querer viver exatamente esse tipo de conceito. Não, mas é Deus que vai operar em mim o querer e o realizar. É verdade, tá? A Bíblia diz isso. Deus opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas isso se Ele tiver liberdade de nos dirigir. Se o Espírito Santo tiver liberdade de tratar com nossas vidas. Se nós vivermos lá conforme Romanos 8,14 ou conforme Gálatas no capítulo 5 ao final do verso, que fala que se andamos em espírito, também vivamos em espírito. E aí então o Espírito de Deus vai ter liberdade de operar em nós o querer e o realizar. O que a gente não pode é pensar que eu posso viver minha vida do meu jeito, com as minhas prioridades, e ter Deus fazendo o restante. Não, isso não. E tudo isso está inclusive embutido nessa pergunta que quero tratar com você aqui. O que é ter um Deus? Paulo com certeza confia aqui nos cuidados e orientações de Deus. E confia que Deus vai trazer alguns de volta ao seu caminho. Como é que Deus vai operar isso? Através da a operação que está em observação aqui, é exatamente a graça de Deus. E Paulo mencionou isso, né? Porque ele dava graças pela graça de Deus que foi concedida àquele povo. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo: a graça de Deus na vida desse povo, na vida de vocês, faz uma diferença enorme. E Paulo vivia isso. Por isso, a razão da sua gratidão.
Mas e a questão? O que é ter um Deus? Eu entendo que uma boa forma da gente começar a raciocinar isso está no relacionamento de Deus com o povo de Israel lá no deserto, na caminhada, na peregrinação entre o Egito e a Terra Prometida, que é exatamente a nossa realidade. Nós estamos numa peregrinação entre o Egito, o nosso Egito, que é o mundo, e a Terra Prometida, que é o estarmos para sempre com Jesus Cristo. E esse intermediário aí, esse tempo, é o nosso tempo de deserto. É aquele tempo em que nós estamos em um lugar que não é o nosso lar. O parâmetro, a comparação, ela é necessária. Nós precisamos compreender que nós estamos na mesma situação do povo de Israel no deserto. E antes de eu ir a um texto que está lá em Êxodo, eu quero te lembrar de uma coisa que é essencial. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender isso e a gente pensa que é exatamente considerando a palavra que nós vamos ajudar, né? Que as pessoas tenham aí a posição adequada. Olha o que é que o apóstolo Paulo nos fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, 16 e 17, né? Marcando aqui para você poder visualizar melhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Observa. Mas uma pergunta que você poderia me responder é a seguinte: o que é que Paulo está chamando aí de toda a Escritura? E aí alguém pode me falar assim: uai, ele está me falando da Bíblia. E como fica aquela situação de alguns que dizem assim: não, mas nós estamos no Novo Testamento e nós vivemos pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é minha única regra de fé e eu não tenho que estar preocupado com o Antigo Testamento. Que bom, que coisa maravilhosa que você entenda que o Novo Testamento é sua regra de fé. Mas se o Novo Testamento é sua regra de fé, esse texto é então parte da sua regra de fé. E o apóstolo diz toda a Escritura. E Paulo aqui não estava se referindo ao Novo Testamento. Olha que coisa tremenda, né? Paulo estava se referindo ao Antigo Testamento, porque essa era a escritura válida para os dias dele. Não existia o cânon do Novo Testamento. Aliás, quando o cânon do Novo Testamento inicia aí sua formação, iniciou exatamente pelas cartas do apóstolo Paulo, né? Que foi chamada lá na cidade de Éfeso de Corpus Paulino. Então, não existia o cânon do Novo Testamento e Paulo está dizendo, então, eu vou parafrasear para a gente tentar compreender. Todo o Antigo Testamento, que era a escritura do tempo dele, o Antigo Testamento aceito naqueles dias já eram os 39 livros, de algum modo eles já estavam numa consistência como cânon aceito. Todo o Antigo Testamento é inspirado por Deus e proveitoso para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Bom, tendo dito isto, eu estou te falando que Deus usa o Antigo Testamento para sua edificação, para minha edificação. E agora eu quero te convidar a ir dar uma volta comigo lá em Êxodo. E nós vamos iniciar essa volta aqui pelo verso 6 do capítulo 19 de Êxodo. Minto, pelo verso 5 do capítulo 19 de Êxodo. O capítulo 19 de Êxodo
É um capítulo extremamente interessante para a gente compreender o que vem a seguir. No verso 5, colocando aí para você acompanhar, o texto nos diz: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. No capítulo 19, Deus está recomendando que Moisés leve ao povo de Israel uma mensagem de aliança, uma mensagem de compromisso. Deus se apresenta e diz: olha, vocês querem que eu seja Deus na vida de vocês? Porque se vocês querem, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Agora, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardarem o meu conserto, guardarem a minha aliança, guardarem esse pacto que nós estamos aqui firmando, então, ou seja, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, na King James atualizada, ainda que toda a terra seja minha propriedade, eu quero ter um povo especial, né? É a mensagem. E aí sim, neste cumprimento aí de etapas, vocês serão reino sacerdotal e povo santo. Essa promessa ela veio para nós, o apóstolo Pedro repete essa questão de reino sacerdotal para nós. Mas para a gente não fugir da ideia do texto, no capítulo 19, Paulo então está negociando, Deus, através de Moisés, está negociando cláusulas. Qual que é o contexto aqui? O contexto é de um povo que saiu de uma terra extremamente politeísta. Na verdade, ele já tinha uma origem politeísta. A região onde Abraão vivia, a Mesopotâmia, já era uma terra de um politeísmo gigantesco. E aí Abraão se faz servo de Deus de modo muito especial, e o exercício da fé de Abraão leva o Senhor Deus a separá-lo. E eu estou aqui enunciando a vocês que eu não creio absolutamente que as coisas aconteçam sem razão e que Deus, como que no Donité, vai lá e escolhe Abraão. Não seria só assim, porque Abraão foi um homem que se propôs a ter uma vida conforme a vontade de Deus, ainda com os esbarrões que ele levou, mas no processo o povo volta para o Egito e lá também muitos deuses. É tanto que uma coisa natural, aparentemente natural, para o próprio Arão, foi o povo pedir a ele um Deus, e quando Moisés estava lá em cima no monte conversando com o nosso Deus, então o povo diz: Moisés, faz para nós um Deus que vai adiante de nós, porque Moisés foi embora, esse Deus aí, esse Deus sumiu. Moisés tem tempo que não volta, vai ver que nem vivo está, faz um Deus para nós. E Arão, uma coisa que pareceu muito normal, né? Pega o ouro, né? os brincos deles, as joias deles, e faz um bezerro de ouro. Coisa que pareceu tão normal. Por quê? Porque naqueles dias era assim. As pessoas tinham muitos deuses. E aí, nesse processo, para ser estabelecido esse relacionamento entre o Deus verdadeiro e esse povo, precisaram haver algumas negociações. E uma delas é essa do capítulo 19. E como o povo, quem lê o capítulo 19 de Êxodo vai enxergar isso, com certeza, como o povo respondeu positivamente a esse pacto que eles foram chamados a firmar com Deus, então Deus continua agora, orienta eles a uma consagração: venham, se reúnam e eu vou falar com vocês. E aí temos o capítulo 20, que é um capítulo tremendo do texto bíblico. E no capítulo 20 eu vou colocar também, para que você possa acompanhar comigo, nós vamos ler alguns versos do capítulo 20. Deus se apresenta.
E Deus falou todas essas palavras: eu sou o Yahvé, o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Outra versão diz, um Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do Shabá, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é Shabá, sábado, consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabá, sábado, e o separei para ser um dia santo. Até aqui, verso 11. E o que eu quero te chamar a atenção nesse... Amém? Estou vendo que... Aleluia. Bênção vocês participando conosco, tá? Uma bênção. E não esquece, compartilha esse vídeo. Vamos torná-lo bênção para outras pessoas, se você entender que assim é. Eu quero te chamar a atenção que aqui nós temos um enunciado importante sobre o que é ter um Deus. A negociação do capítulo 19 foi para ver se esse povo assumia o compromisso de ter um Deus. E esse povo assumiu. Então aqui no capítulo 20 é dito o que é ter um Deus. Deus se apresenta, e de um modo muito especial, e ele então se apresenta para dizer, para dar as suas qualificações e dizer de como é que essa relação tem que acontecer. Essa forma como Deus usou aqui está valendo para nós, claro. Você percebeu que eu li os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos. E tem gente que pega os 10 mandamentos e coloca num pacotinho chamado lei. E diz, não, mas eu não sirvo mais, eu não vivo mais pela lei, eu sou do tempo da graça, eu sou do amor, eu não vivo mais isso aí. E eu quero te dizer, isso é um engano, tá? Porque senão você vai estar desprezando aquele texto que eu usei no início, quando Paulo diz que a Escritura é útil sim para nós, para nos ensinar. Os 10 mandamentos, irmãos, representam para nós a perspectiva moral de Deus. Deus aqui enuncia valores que para ele são essenciais, que devem regular nosso relacionamento com ele, nos 4 primeiros mandamentos, e com as pessoas em torno de nós, nos outros 6 mandamentos. E são, então, nós chamamos de lei moral. São mandamentos que expressam o próprio caráter de Deus. E ele então diz, você quer me ter como Deus? Considera isso. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Como é ter um Deus? É ter um Senhor. E vocês não vão ter outros deuses diante de mim. Isso significa dizer, vocês não vão deixar que a carreira de vocês esteja diante de mim.
que a família de vocês esteja à frente de mim, que esteja tomando um espaço que seja meu, que o dinheiro esteja ocupando um espaço que seja meu, que a estrutura religiosa esteja ocupando um espaço que seja meu, que qualquer compromisso terreno esteja ocupando um espaço que seja meu. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, ou seja, não assumirás qualquer coisa que possa de algum modo receber algum tipo de adoração. Essa é a ênfase nesse texto. Não servirás, não te curvarás, não nada, né? Ele faz lembrança daquela regra que é muito séria para nós, que é a regra de que ele visita a maldade dos pais nos filhos. E essa regra está valendo, pastor? Alguém pode dizer assim, não, caiu isso porque nós estamos no tempo da graça. Equivoca-se. Continua valendo, claro. Irmãos, a Bíblia está toda valendo. Deixa eu explicar uma coisa. Só deixa de ter valor na palavra de Deus aquilo que o próprio Jesus ou os apóstolos revogaram. Então, para alguém dizer assim, não, mas isso não tem valor, tem que ter uma revogação expressa ou tácita, como aconteceu em relação ao quarto mandamento, não para deixar de existir o quarto mandamento, tá? Mas para alterar o dia. Tão somente houve uma alteração do dia de adoração, que deixou de ser o sétimo e passou a ser o primeiro. Você encontra isso fartamente, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, nas práticas do próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto. Pois bem, então você tem aqui regras essenciais a serem praticadas quando você assume isso de ter um Deus. Quando você assume esse compromisso com Deus, quando você toma essa aliança para a sua vida, não tem como a gente fugir disso. Ah, mas eu não compreendo assim. Pronto, então tá, estudo demais. Até porque você que não compreende precisa estudar mais, e eu preciso estudar mais ainda, porque tem um monte de coisas que ainda não me são muito claras. Todos nós temos que continuar estudando. A Bíblia é infinita, né? No seu meio, mas talvez seja muito bom você ouvir a palavra de Deus, especialmente se estiver sendo dito num nível que a gente possa estar levando mais pessoas a compreenderem. Se nós formos lá em Provérbios, continuando aí na ideia de responder a essa pergunta, se nós formos lá em Provérbios no capítulo 23, e aí eu te convido, se você tem sua Bíblia, a abrir 23, verso 26. No entanto, eu vou aqui também te apresentar ele. Nós vamos ler o seguinte: Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Interessante que nós temos diferenças nas traduções. Eu vou te mostrar. A King James atualizada colocou aqui teus filhos. A corrigida diz os teus olhos observem os meus caminhos. A atualizada, eu li a corrigida, agora a atualizada, repete que teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois bem, o conceito aqui é: me dá o coração. Me dá teu coração. Quer ter Deus como seu Deus? Dá seu coração a Deus. Não tem jeito de ser diferente. Significa dizer, tira o seu coração de você mesmo. Deixe de ser você a principal pessoa para você. Que passe a ser Deus a principal pessoa para você. E na verdade, quando você avançar no conhecimento de Deus, você vai perceber que depois de Deus são os outros, ainda assim não é você. No casamento, a primeira pessoa é Deus e a segunda pessoa é o outro. Você, no casamento, é o terceiro. Nas relações
dentro da igreja, a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Implica em dizer, os outros têm importância. Aliás, a Bíblia chega a ser textual, né? Ela é expressa nisso, para dizer que nós devemos considerar os outros como superiores a nós mesmos. Não dá para fazer isso sem dar o coração a Deus. E que os nossos olhos, então, a partir disso, dentro do texto da atualizada e da corrigida, vão ter como observar os caminhos. A gente precisa depois estar fazendo um estudo aí para identificar com precisão os originais, se nós estamos falando de olhos ou de filhos, ou se as palavras no hebraico são tão próximas que surgiu aí essa dificuldade. Mas de uma ou de outra forma a mensagem é essa: filho meu, me dá o teu coração, e aí você vai ter consequências maravilhosas. E o que significa dar o coração ao Senhor? É entregar tudo de você. Entrega seus desejos, suas vontades, entregue seu ser a Deus. Isso é muito dolorido, não é? Nos dias de hoje, em que as pessoas dizem: não tem problema, Jesus já morreu e você não precisa complementar nada. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu ainda preciso entregar o meu coração ao Senhor. Sabe, irmãos, é tão sério isso que já em João 3,16, Deus me exige uma coisa que é difícil, né? Deus deu seu Filho unigênito ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é todo aquele que se envolver com ele, todo aquele que der crédito a ele, que acreditar no projeto dele, né, que assumir esse projeto dele. E adiante eu vou ver com você João 14 nesse sentido. Apesar de que já vamos aí a 32 minutos de conversa. Né? Eu estou falando conversa, mas eu estou conversando sozinho. Para expressar isso, o evangelista Marcos, respondendo ou registrando uma resposta de Jesus Cristo, ele diz, está lá em Marcos 12, verso 30, deixa eu colocar para você acompanhar comigo, Marcos 12, 30. Olha que coisa interessante. Porque nós estamos tentando responder a pergunta: como ter um Deus, não é isso? Então Jesus vem e diz: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Como é que você tem um Deus? Como é que você faz para... O que é ter um Deus? Uma das respostas está aqui dita por Jesus Cristo. Você tem que se envolver. E o que significa amar a Deus de todo o seu coração? É com todo o seu ser. Deus deseja ser amado de uma forma suprema com tudo de você. Ele deseja que você prove que o ama. E você prova que o ama quando deseja conhecê-lo mais, estar cada vez mais perto dele, compreender cada vez mais a vontade dele e se entregar a isso. E você tem da parte de Deus ajuda para isso, tá? Esse é o papel da graça, a graça de Deus em nossas vidas. A graça eficaz te leva para mais perto de Deus. A graça eficaz na sua vida te leva à santificação, muda a sua natureza. A graça de Deus na sua vida te leva a amá-lo com uma intensidade tremenda. E aí o texto diz: e com toda a sua alma. O que é isso? Amar a Deus com toda a sua alma. Se nós entendermos que a alma seria o centro de emoções, da vontade, do próprio intelecto, então a resposta é que amar a Deus com toda a alma é amar a Deus com todas as nossas emoções, com toda a nossa vontade. Nós vamos estar aí fazendo gestão da nossa vontade para Deus e para a vontade dele, e vamos dedicar o nosso intelecto a Deus. Dedicar o seu intelecto a Deus. Nossa, mas como é que eu faço isso? Por isso que a Bíblia diz para a gente renovar o entendimento. Romanos 12, 2.
para dedicar todo o intelecto a Deus. Tem que mudar. Significa dizer o seguinte: tire da sua mente coisas ruins, coisas danosas à sua vida, e repagine sua vida. Coloque a palavra de Deus, coloque os valores de Deus, muda o jeito de pensar. Ah, mas eu não mando no que eu penso. Manda sim, né? A Bíblia diz que você tem que levar o seu entendimento cativo a Jesus Cristo, para se deixar ser transformado. Você sim tem toda a condição. Deus te deu capacidade para isso, te deu graça para se tornar filho de Deus. João 1,12. Se tornar, se transformar, né? É essencial que você compreenda isso. E o texto diz que é para amar a Deus com todo o entendimento. E o que é isso? Com tudo que você entende dele. Isso implica também em transmitir aos outros quando você fala, para que outros também possam conhecê-lo. Qual é o entendimento que você tem de Deus? Ah, pastor, mas então Deus tem que se revelar a mim? Claro, claro, mas ele se revela. Tem uma Bíblia, uma palavra maravilhosa, um conjunto de livros que te mostram quem é Deus, quais são os valores, quais são as vontades, quais são as percepções, como é que Deus olha para a humanidade, como é que ele olha para você. E não fuja, né, do conceito de que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, capaz de discernir nossos pensamentos, né? Separa a alma do espírito. Está lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, se não me equivoco. Aleluia, aleluia. Irmão Wesley, menos irmão Wesley. Aleluia. É o que então nós precisamos estar fazendo, compreendendo aqui? Que eu preciso ter o meu entendimento completamente nas mãos do Senhor. Mas irmãos, isso não é possível se você não se dedicar à palavra de Deus. Isso não é possível se você não se dedicar a deixar que o Espírito de Deus faça coisas especiais em sua vida. E a última a frase, eu gosto de Marcos aqui, porque Marcos é bem completo nessa colocação, diz que é para amar a Deus também com toda a nossa força. Quando se refere a você fisicamente, então está falando realmente de nossa dedicação, de nosso tempo, de nosso serviço, nossas atitudes, o que nós fazemos no nosso lar, nossa forma de agir, enfim, tudo que de algum modo envolve o nosso corpo, nossa força. Eu expresso o meu amor a Deus na forma como exerço o meu culto, o meu serviço a Deus. E o meu serviço a Deus, bem entendido, queridos, presta atenção, fica ligadão aqui numa coisa que eu vou tentar expressar para vocês. O meu serviço a Deus não é aquele que eu faço na igreja apenas. E eu não posso abrir mão desse que eu faço na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não existe forma de você servir a Deus sem a igreja. Entenda isso. Ah, mas você é crente de casa. A Bíblia não te aprova nisso. O Espírito Santo não te aprova nisso, porque não tem jeito. Deus não é bagunçado. Então não se serve a Deus de casa, né? Nós estamos em tempos de coronavírus, e aí a gente está assim meio aquartelado, né? Eu fico em casa, estou em casa, né? Mas esse não é o jeito normal, não. Nós vamos tolerar por uns dias aí, porque é preciso. Mas a gente serve a Deus no mundo, incluindo aí, ou não posso deixar de ressaltar que eu sirvo a Deus na igreja, que eu não tenho como não servir a Deus na igreja. No entanto, você é casado, você começa servindo a Deus cuidando da sua família, cuidando do seu cônjuge, né? Você tem dúvida disso? 1 Coríntios capítulo 7. Você é empregado, você vai então servir a Deus servindo ao seu patrão como ao Senhor. Efésios capítulo 4, capítulo 5, e me perdoa, não estou com o texto preciso aqui, se alguém tiver e colocar aí, eu te digo, tá? Quando o texto bíblico lá de Efésios, é 4 ou 5, os três capítulos práticos,
de Efésios, é o 4, 5 e o 6, tá? Mas quando ali o texto diz que então você vai servir como, se você serve alguém, vai servir como ao Senhor. Se você é patrão, lembre-se que você também serve a Deus na condição de patrão. O que eu estou dizendo é que nós servimos a Deus em todo o tempo. É tanto que servo de Deus não tem vida secular. Essa conversa de alguns dizerem assim, secularmente eu faço tal coisa, na igreja eu sou pastor, ou na igreja eu sou diácono, ou na igreja eu sou isso ou aquilo, e secularmente eu sou, eu sou funcionário público, é o meu caso, ou eu sou isso, não, a gente não tem vida secular, porque eu, que sou servidor público, do que a gente chamaria de vida secular, na verdade, eu sou um servo de Deus na atividade de servidor público. Quando eu faço quando eu cumpro com a minha obrigação profissional, eu não estou servindo prioritariamente ou à comunidade ou ao meu chefe. Eu estou servindo primeiro ao meu Deus. E eu preciso ser justo. É por isso que a gente diz que quem é servo de Deus não tira tempo para cafezinho mais do que deve. Por quê? Porque ele é servo de Deus, ele não tem patrão para ele enrolar, porque o patrão primeiro dele é Deus, e aí Deus te paga usando o seu patrão terreno, mas é Deus, você está servindo a Deus. Isso está dentro aqui do servir a Deus com todas as suas forças. Mas eu preciso dizer que em relação a Cristo, a regra, claro, é a mesma, Cristo é Deus. Ela é expressa para nós em outras palavras. Veja lá em João capítulo 14. Vamos abrir o texto bíblico? João 14. Tá? Você está com sua Bíblia? Se você não tiver, eu estou colocando aqui verso 23 e 24. Leia aí comigo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Não tem conversa mais ou menos não. Jesus é claro. Você ama Cristo? Você entendeu que tem que amar a Deus em primeiro lugar? Então você entendeu também que tem que amar a Jesus, porque Jesus é Deus. Ama a Cristo, guarde a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é essa que ele tem dito nos evangelhos e todas estas que ele usou os apóstolos para nos ensinarem no restante do Novo Testamento. E estes apóstolos usaram toda a Bíblia, porque eles usam o Antigo Testamento e os ensinos de Cristo. Você vai perceber que todo o ensino do Novo Testamento, a fundamentação é o Antigo Testamento e os ensinos de Cristo. Você não separa isso, tá? Isso não existe separação. Não dá para fazer assim. Mas você ama Jesus Cristo, então você tem que guardar a palavra dele. Mas essa ou aquela? Mordomia cristã está dentro disso, é verdade, irmão Edson. Eu vou guardar esse mandamento de Cristo, porque com esse eu concordo. Mas esse outro aqui não, é muito pesado. Esse aqui não. Mas Deus entende. Nunca pense assim, queridos. Não é Deus que tem que entender você. É você que tem que entender a Deus. Nunca é o Senhor que entende o escravo. É o escravo que tem que entender o Senhor. Não inverte isso não. Entenda que Deus sabe da maldade de nossos corações. E Deus sabe que quando não assumimos um de seus mandamentos, é por causa de nossa perversão. E em vez de você dizer a Deus entende, diga o seguinte: eu preciso me organizar para fazer a vontade de Deus prevalecer na minha vida. Sabe por quê? Porque esse Deus maravilhoso, que abre espaço tão maravilhoso para a minha salvação, está vendo a maldade do meu coração e me dando meios para mudá-la. Pois bem, se você não guarda os mandamentos de Jesus Cristo, você não ama Jesus Cristo. Não tem conversa do meio. Não tem. E aí compreenda, o próprio Senhor Jesus Cristo se apresenta para nós como modelo, né? Jesus é o nosso modelo. E Jesus mostrou que a obediência
é consequência do amor. Quem ama obedece a Deus. Quem ama tira tempo para Deus. Quem ama coloca Deus em primeiro lugar. Quem ama obedece sem questionamento, apenas obedece, como um soldado obedece ao seu comandante. E a gente tem que entender isso, né? Muitos crentes ainda não entenderam a essência do servir a Jesus. E ainda acabam alimentando mais a carne do que o espírito. E se houver na sua vida uma decisão de ter um Deus, você então precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E aí sim você vai saber discernir a vontade dele. Mas a gente tem um problema grande para isso. Eu e você. Eu e você e seu vizinho, e seu parente, e seu amigo, todos. Por isso eu ressalto, se você entender que essa palavra é bênção, manda ela para seus amigos. Compartilha ela. O nosso problema é que a nossa carne odeia a Deus. A sua carne odeia a Deus, tá? A sua. E a gente precisa saber disso. Mas como, pastor? Como que minha carne odeia a Deus? Eu não concordo com isso, não. Deixa eu repetir uma coisa que talvez você já tenha me ouvido falar. Se você não concorda, coma menos, porque não vai mudar nada, tá bom? Não vai mudar nada. Deus não está preocupado com o que você concorda ou com o que você não concorda, não. Nós até temos um ou outro ponto na palavra de Deus que cabe algum tipo de discussão, algum tipo de dúvida. Mas é alguma coisa, porque o cerne da palavra de Deus não cabe discussão. E quem tenta discutir ou torcer está com problema grave. Mas nós não somos desse grupo aí. A Bíblia diz que a carne odeia a Deus. A sua carne é a minha carne. Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos 8 é um texto que nos desafia de todas as formas, né? Romanos 8, quando nós nos dedicamos a compreendê-lo, que desafio, que coisa tremenda. Mas o texto nos deixa muito claro isso. Vou colocar aqui para você ler comigo, tá bom? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Você já pensou em ter Deus como inimigo? Pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar, não tem conserto. Se nós formos ao verso 8, ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne, às vezes sabe o quê? Cantar louvores na igreja, só que na carne. Fazer uma pregação bonita do ponto de vista da homilética, só que na carne. Fazer até obras que sejam essenciais, que sejam interessantes, só que na carne. Lá em Mateus, no capítulo 7, dos versos 21 a 23, há uma menção de um grupo que no nome do Senhor profetizava, operava maravilhas, operava maravilhas. Eles faziam mais uma coisa lá que me fugiu da mente. Tá fácil, tá? Vamos lá. Mateus capítulo 7. Mateus 7. Versos 21 a 23. Tá aí na tela para você acompanhar comigo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. O que está sendo dito por Jesus Cristo aqui é que a carne não pode agradar a Deus, nem mesmo fazendo isso aqui, profetizando, expelindo o demônio e fazendo muitos milagres, né? Eu tinha esquecido, expelindo demônio. Por quê? Qual que é a chave desse texto? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mesmo pessoas que façam coisas muito boas na obra de Deus, se não estiver fazendo conforme a vontade do Pai que está nos céus, está fazendo obras da carne. Só tem um jeito, querido, de você não estar fazendo obras da carne. É você estar sendo dirigido pelo Espírito Santo. E eu preciso te dizer,
A carne odeia algumas coisas. Por exemplo, ela odeia depender de Deus. Ela pode até orar com um certo formalismo, mas depender de Deus de verdade, a carne não gosta disso não. A carne odeia adorar, odeia louvar, isso de verdade. Ela até pode cantar, bater palma, né? Pode gostar de música, mas vai gostar sem viver. Na verdade, ela vai cantar da boca para fora. Ela odeia tudo que tem a ver com as coisas espirituais. A carne não pode agradar a Deus. E quem diz isso é o pastor Samuel? Não, é a Bíblia. Tudo que a carne deseja é diversão, é o prazer, é o conforto, é a satisfação. Então a carne gosta de comida, a carne gosta de entretenimento, gosta de bebedice. Vai ter é muito comum isso na igreja. Não, nós vamos ter um momento de comunhão. O que é o momento de comunhão normalmente dito? Não, nós vamos lá ter um churrasquinho e tal, você leva lá um refrigerante, nós vamos ter um momento de comunhão. Primeiro que isso não é momento de comunhão no sentido estrito da palavra comunhão, tá? Isso é um momento de lazer. E aí, você já notou que nesse tipo de reunião tem muita gente? Agora nesse momento, chama o povo para dobrar o joelho e orar. Você vai ver que o negócio fica feio, é difícil. Aliás, se eles desconfiar que você vai fazer isso, nem vai, né? Muitos nem vão. Pois bem, eu disse que não é comunhão, porque a verdadeira comunhão é se importar com o outro a ponto de sentir suas dores, de orar com ele, de estudar a Bíblia com ele. Isso é a comunhão. Essa é a comunhão de que fala o texto bíblico lá em Atos 2:42. Pois bem, então nós precisamos ser vigilantes contra a nossa própria carne. Significa dizer assim, irmãos, vigiar contra você mesmo. Sabe aquele negócio da gente gostar de ir para as festinhas, a gente gostar de, né? Não, nós vamos ter um encontro bacana, não sei aqui, eu vou e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, às vezes, deixa o que deveria ser prioridade. Servir a Deus, ter atenção aos seus líderes, ter atenção à necessidade de evangelizar, né? E há outros tantos cuidados que a Bíblia nos dá, como, por exemplo, os que estão lá em Salmo capítulo 1. Não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Não parar aí no caminho dos pecadores. São tantas as recomendações ali. Por isso, irmãos, a gente precisa ter cuidado. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A gente tem que ter cuidado. Eu já estou aqui há 53 minutos de nossa conversa e eu ainda queria falar muita coisa para você, mas eu vou reduzir isso. Eu quero falar para você ainda sobre 1 Coríntios 10:31, que tem a ver com o que é ter um Deus na sua vida. E o texto de 1 Coríntios 10:31 te dá uma regra que deveria ser seguida em todo o tempo, e se você puder, não só grifar, mas fazer um cartazinho desse texto e colocar bem na frente do seu espelho, colocar bem num lugar que você possa visualizar sempre, porque é uma regra que tem que ser aplicada à sua vida. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ter um Deus é aplicar isso na sua vida. Ter um Deus é aplicar isso, né? E Deus é bom, não é, pastor Mário, bispo Mário? Quem quiser ver, tem um vídeo no YouTube postado hoje de um programa maravilhoso, está no meu YouTube, mas é do nosso encontro, do nosso Família em Foco, sobre a honra. Você pode participar ali. Queridos, Deus é bom, que bênção. E aproveitando o que o pastor Mário coloca, por isso ele nos faz saber o que é ter um Deus, para você não errar. Mas quero acrescentar, muitos temem amar e servir a Deus com receio de se tornarem carrancudos, sem alegria, sem vida. Mas não é assim. Nosso Deus é um Deus de festas, um Deus de alegria. É o Deus da verdadeira alegria. Tanto é que Deus estabeleceu 7 festas em Israel. Não vou mencioná-las pela
pela exiguidade do tempo, 7 festas. E aí vem lá em Romanos 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram. Deus quer que nós nos alegremos. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Hebreus 13:5, seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Nunca, jamais. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia a pessoa pega um texto isolado desse e fala, tá vendo? Não preciso me preocupar. Não é assim. A ideia bíblica aqui é quando nós nos envolvemos com Deus, Ele não nos abandona, tá? O apóstolo Paulo foi muito claro nisso. Deixa eu te falar uma coisa, se você mandar para mim alguma proposta de tema, eu vou considerá-la, tá bom? E vou tá buscando ser bênção no tema que você colocar. Eu volto a te dizer, faça alguma coisa para abençoar outras pessoas, e se você puder mandar esse texto ou esse arquivo, esse vídeo, com certeza vai ser muito interessante. Hoje no Família em Foco eu tentei colocar um vídeo de nossa cantora Jordana Alves. Eu vou descobrir o que deu errado, mas o vídeo não rodou do jeito que eu precisava. E eu quero valorizar um outro cantor de nossa igreja, e nesse caso estou trazendo aqui para dentro de casa, que é o meu filho, George. E eu quero colocar aqui um vídeo dele, com a intenção de que seja bênção para a sua família e para a sua vida. Eu vou terminar então esse momento nosso te desejando muitas alegrias. Obrigado a todos os que estiveram conosco aqui, tá? Muitas alegrias a você. E vou colocar um vídeo então de uma música de autoria do George, ele também interpretando. Viva para Deus, tá bom? Quando te encontrei, pude encontrar o motivo e o sentido de viver até aqui. Sua palavra não mudou, seu amor permaneceu desde o início, desde o início. Então encontrei, enfim, o amor que deu a vida por minha vida. Incomparável amor, amor, incomparável. Perfeito amor, sem Deus ser com cada um, fico devendo.